A cada ano, aumenta assustadoramente o número de usuários e dependentes de drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas, exigindo uma ação imediata para a contenção desse crescimento. O consumo e a dependência de drogas não são problemas recentes em nossa sociedade, mas o seu uso e abuso tem crescido de modo alarmante. Nos últimos anos, a idade dos jovens que entram em contato pela primeira vez com as drogas tem diminuído, e esse fato tem acontecido independentemente da classe social. Numa sociedade com sistema de educação deficiente e escassos projetos de inserção e integração social, os jovens ficam reféns a diversas experimentações, devido aos sentimentos de incertezas, angústias e autoafirmação, característicos às faixas etárias em que os valores ainda estão em formação. Nesse contexto, as drogas são apresentadas como uma das alternativas capazes de preencher falsamente essas necessidades através de um alívio momentâneo ou uma fuga da realidade. É preciso entender, principalmente os jovens e adolescentes, que não é fugindo da realidade por meio de sonhos ilusórios proporcionados pelas drogas que construiremos uma vida harmoniosa e prazerosa que tanto desejamos para nós mesmos e para o futuro. A primeira vez que eu me droguei foi quando eu tomei um porre num casamento. Eu bebi champanhe, não me lembro nem quem estava casando. Eu comecei a pegar champanhe da bandeja como se fosse adulto e comecei a conversar com dois coroas, assim, sobre música clássica, porque na época eu sou músico, né? E na época eu estava numa de música clássica, eu tinha 8 anos. Quanto às drogas, eu usei qualquer droga que você imaginar, eu usei. Até chá de fita cassete eu bebi. Cogumelos, ácidos, êxtase. Enquanto eu tava na cocaína, era só final de semana. Todo final de semana, pô, era tranquilo, entendeu? Nenhuma droga que causa mal-estar, você pode ter certeza, vai causar dependência. Nenhuma. Eu não gostava de beber, mas aí, porque eu queria estar com eles, eu comecei a beber, eu não gostava do gosto da cerveja, eu não gostava de fumar. Aí eu comecei a usar cocaína, eu não gostava da cocaína, mas eu comecei a usar constantemente, a usar, por fim eu não tinha mais dinheiro, eu comecei a me prostituir. Sempre sofrendo, porque a cocaína você usa ela no momento, ela te dá um pouco de euforia, mas depois você entra em depressão. Ela começa, na verdade, como uma forma de socialização. Nós temos a questão da socialização com as crianças, os adolescentes, que querem fazer parte, que querem ser alguém dentro do grupo, fumar uma maconha, beber o álcool, né? Torna essas crianças parte. Com 12 anos eu comecei a fumar maconha, com 14 anos eu já conheci o cogumelo, o LSD, e com 15 anos eu já era bem alcoólatra, assim, já bebia bastante. Eu tinha papo de uns 14 anos para 15 anos, quando eu comecei no cigarro. Aos 15 para 16 comecei na maconha, comecei a cheirar. Um tempo depois comecei a beber direto e tomo ali mais cocaína, tá entendendo? Um tempo depois eu conheci o crack. Uma grande maioria tem a ilusão de quê? Com relação à maconha. Maconha é um cigarro mais alto, não faz mal. Tudo começa por algum lugar, entendeu? Eu comecei pela maconha e ninguém começa pelo crack. Ninguém começa pela cocaína, entendeu? Geralmente a pessoa começa pelo álcool, o cigarro. Dependendo da droga, você vai ter lesão em várias áreas diferentes do cérebro. Por exemplo, a maconha danifica muito o hipocampo, que é uma área de memória do cérebro. O álcool, ele danifica o cerebelo, e o córtex cerebral de um modo geral. A cocaína, o lobo frontal. Então, assim, cada droga, o êxtase, por exemplo, causa uma ação devastadora sobre o lobo frontal, que é uma área nobre do cérebro humano. Maconha já não tava me fazendo mais graça, só vivia lerdo, só vivia lesado. E a madrugada que era pra pegar as mulheres, lesado, fedendo. Ué, irmão, dá um teco aí. Ah, se eu já fumei maconha. Pô, mas vou morrer com esse negócio aí, qual é, mano? Aí o cara botou mó negócio pra ele, vá, pô. Aí olhou pra mim aí, tô de boa.
Falei, beleza, então vou. Bota um pouquinho só, uma coisinha de uma unhazinha. Usei, deixou o nariz dormente, desceu aquele nó, deixou a garganta dormente e a vista, pum, daquele estalo. Você escuta uma formiga andando ali do teu lado. Eu conheci a cocaína aos 15 anos. Um menino da minha escola também falou assim, vamos lá pegar uma maconha na favela comigo. Foi eu mais uma amiga. Chegou lá, não tinha maconha, tinha cocaína. Eu usei, me deu dor de cabeça e nem gostei da cocaína. Pensava que era uma onda, que qualquer minuto que eu quisesse, eu conseguia largar, eu conseguia parar. Mas não é bem assim, não. Pra quem tinha 3, 5 pares de tênis embaixo do armário, já não ter nada, já não ter um celular, só ter só o documento da moto, porque a moto mesmo já foi fumada, tudo. A vontade é fundamental, porque o que define a dependência é um estado da Organização Mundial de Saúde, um estado de intoxicação periódica ou crônica, não importa, no qual o indivíduo sente um desejo incoercível de consumir a droga, tendendo muitas vezes a aumentar as doses de consumo e não suportando o corte do uso da droga. Então, não existe um momento na história que os homens não tiveram contato com substâncias psicoativas. A gente já se convenceu de que não dá para pensar essa questão unicamente através da lógica do confronto, né? Porra do cigarro, eu parei de fumar maconha e voltei só para cocaína. Agora, aos 22 anos, eu entrei pro tráfico de droga. Então, o lícito ou o ilícito, pouca diferença faz na verdade. Liberar a droga, liberar a maconha, liberar a cocaína, liberar... Sim, você vai fazer o quê? O Estado vai ser o traficante. Na minha opinião, eu acho que o problema de uso de drogas tem que sair da esfera de segurança pública. A segurança pública tem que tratar de tráfico de entorpecentes. Tá? Os traficantes de entorpecentes são e serão sempre criminosos. E ele me ofereceu uma lata de cerveja. E aí tinha na casa dele uma amiga minha que estava 2 anos sem beber e falou que eu não devia beber. Eu falei, só uma lata não vai fazer mal. E aí dessa lata eu comecei a beber bastante. Mais de 2 caixas, assim, de cerveja. Caramba, a cerveja faz muito mal. E eu tive um apagão. Nesse apagão, eu fui para casa. Não sei como. Eu sei que quando eu acordei em casa, a minha vizinha estava morta. Estava morta no chão, com marca no pescoço. Tinha droga assim, saquinho de droga, pelo apartamento, cachimbo para fumar. Crack, né? E eu não sabia o que fazer, liguei pro meu pai. Meu pai disse que eu deveria ficar ali. Eu tava com ideia, na hora eu estava com ideia de me matar, de suicídio, porque eu imaginei que fosse ser preso, né? Imaginei que fosse ser preso e que ia ficar, sei lá, 20, 30 anos na cadeia. Comecei a roubar dentro de casa. Comecei a dar desgosto para minha mãe, para minha família toda. Emagreci, perdi apetite. É curioso que muita gente pensa que o problema de droga é atual. É claro que ele existe na atualidade. Mas em termos históricos, o problema de droga existe praticamente desde que o homem existiu sobre a face da Terra. Há até um conto no oriental, mais precisamente no Oriente Médio, é um conto árabe, que conta a história, rapidamente dizendo, de um dos homens primitivos, um dos homens mais antigos, poderia ser até Adão, segundo a visão bíblica, estaria passeando numa área de muitas árvores frutíferas
e ele resolveu sentar-se à sombra da árvore para descansar. E notou que algumas frutas haviam caído daquela árvore. E ele, exatamente até por uma questão de lassidão, de não querer se ocupar de subir para pegar as frutas, ele resolveu comer algumas frutas daquelas que estavam pelo chão. E algumas delas já estavam fermentadas. E aí ele experimentou uma sensação diferente. Qual seja, uma sensação de ficar mais alegre, os pensamentos mais livres, né? De bem-estar. É que as frutas já tinham álcool pela fermentação. E foi a primeira experiência do homem com o álcool. Então, desde que o mundo é mundo, existe. A gente não pode esquecer que o álcool é droga também. Nós temos visto que quanto mais cedo se começa o uso de droga, mais difícil é o tratamento depois. Eu não sou bandido, eu nunca me meti com crime, eu não sou traficante, eu nunca assaltei. Eu nunca gostei nem de ir na boca de fumo, pagava mototáxi. Não é minha parada, assim. Foi um episódio único que aconteceu na minha vida. E que mudou pra sempre a minha vida, assim. Pô, a droga isso aí na nossa vida, cara, é só destruição, né? E para as pessoas que vão ouvir isso aí que eu posso falar, mano, nunca experimente a primeira vez, mano. Depois que eu via as minhas antigas amigas, as minhas primas formadas, com bons namorados, casando, que eu sempre quis me casar na minha idade, 20 anos, 19, elas casando e eu, uma garota taxada como viciada, prostituta, sem nada, até acumulada, sendo que eu nunca roubei, mas a droga te leva a ter essa identidade. Você fica ligado em tudo. Dali, meu irmão, foi a destruição da minha vida. Entendeu? Dali eu comecei a pegar pagamentos e pagamentos, sempre fui trabalhador, e gastar. Daqui a pouco eu já tá viciado na cocaína. Eu espero que daqui a 20 anos eu não tenha jogador de futebol fazendo comercial de cerveja. E foi de uma lata de cerveja que eu vim parar na cadeia. Quer dizer, a gente pode encher a cara com uísque, né? Mas e a maconha? Onde é que fica? Qual é a racionalidade disso? Quem define o que pode e o que não pode? E por que define de uma maneira e não define de outra? A gente acha muito saudável, né, desestressar tomando 1, 2, 3, 4, 5 copos de uísque, né? Então, quem define isso? Me diga uma coisa, não existe um mercado paralelo de bebida alcoólica? Não existe tráfico de bebida alcoólica? Ela é lícita, mas existe um tráfico? Existe um tráfico de cigarro? Existe um tráfico de cigarro. Comecei a fumar maconha com crack, que é gostoso. Cheirar é muito bom, fumar é muito bom. Mas a consequência, filho, é um prazer de 5 minutos com a dor de 30 anos. A legislação foi exatamente a responsável por jogar algumas drogas no crime, na parte ilícita. Então a solução não foi, veja bem, sanitária desde o início, que seria mais adequado. A droga é um problema de saúde. Ficou no aeroporto, a maconha, extra, lança-perfume, é um bagulho, mas aí, usou esse crack, qualquer tipo de droga, irmão, é ruim. Esse crack tá pra destruir a vida, irmão. De qualquer um, começa a usar hoje, amanhã, mano. Tu já não consegue parar teu carro mais não, aí que tu vai querer usar mesmo. Vai querer usar, eu já perdi muito parceiro, muito parceiro. Me relacionei com uma mulher lá que usava o crack, eu usando a cocaína. No dia acabou a cocaína, ela pediu para me experimentar o crack, falando que a alucinação era melhor. Aí eu fui usar, daquela primeira fumada ali que eu dei, foi a derrota. Eu parei de fumar maconha, parei de beber cerveja, parei de andar na rua, parei de cheirar cocaína, mas usava o crack. O crack veio, na verdade, para substituir a droga injetável. As pessoas pararam de injetar à medida que o crack dava a mesma sensação, muito rápido e com uma capacidade de criar dependência muito grande. Obviamente que não é de uma vez, não é na segunda vez que o camarada usou que ele vai se tornar dependente. Mas a chance dele se tornar dependente daquela droga é milhares de vezes maior do que se ele estiver fumando maconha ou bebendo álcool ou qualquer outra substância. E eu ficava usando aquela droga e eu passava mal, eu ficava, meu Deus, por que eu tô usando isso? Isso está me fazendo tanto mal.
Um belo dia, meu nariz começou a escorrer por dentro. Eu fui olhar, meu nariz abriu todo aqui. Sentindo o cheiro de estragado e eu vi aquilo, que aquilo estava me destruindo, uma coisa esquisita na minha cabeça, sabe? Eu via que estava me afetando a minha saúde, eu emagrecendo, ficando feia, destruída. As pessoas nem me olhavam mais, quando olhavam eu sentia pena, e olha que coisa horrorosa, né? Pena, ninguém tem que ter pena de ninguém. A droga age diferentemente em cada indivíduo, mas sempre causa danos ao organismo. Seja ela lícita ou ilícita, altera sempre de forma negativa as áreas cerebrais de seus usuários. As drogas trazem falsas ilusões de bem-estar, mas são traiçoeiras. Na verdade, elas roubam o que temos de melhor, a nossa saúde. Quando já existe a dependência, então, os crimes passam a ser uma das alternativas para a manutenção do vício, trazendo ainda mais problemas aos usuários. Aliás, existe uma mentira muito grande, inclusive, que contam pra gente o tempo todo. Ah, em tal lugar, tal droga é lícita. Você pode usar maconha. Na Holanda, em Amsterdã, em Bruxelas, você pode usar maconha que é lícito. Não, não é lícito, não, é ilícito. Existe uma quantidade de maconha com o qual o cara, num local determinado, onde o camarada não é criminalizado pelo uso. É descriminalização da maconha e não liberação da maconha. É diferente. Vai você lá andar com 100 gramas no bolso para ver se você não vai ser preso, não vai ser expulso do país. A maconha foi considerada ilícita muito antes, por exemplo, das anfetaminas, as chamadas bolinhas, que são uma droga muito mais grave do ponto de vista do sistema nervoso, estou falando agora como médico, do que a maconha. O uso repetido de substâncias que causam prazer, ela modifica a fisiologia do cérebro. Há uma violência em todos os sentidos. Primeiro, pela ingestão da droga, é uma violência contra o próprio corpo. Nenhuma droga álcool, um cigarro de maconha, um cigarro de tabaco, nenhuma droga ela é, digamos, inofensiva. Ela provoca danos ao organismo, ao cérebro, ao corpo de uma maneira geral, ao raciocínio, à lucidez, à consciência, percepção do mundo, etc. Começa o uso recreativo, onde tudo é festa, onde tudo é alegria, onde a gente vai usar um álcool, uma maconha, até uma cocaína, de uma forma recreativa, para se divertir numa festa, para se soltar mais. Conforme esse uso vai evoluindo, conforme essas pessoas vão progredindo na doença, o que acontece? Aí sim a coisa vai surgindo de outra forma. Aí começam os pequenos furtos, geralmente os pequenos furtos dentro de casa. A primeira violência é dentro de casa, a primeira agressão é em casa, a primeira agressão é contra a mãe, né? É contra o pai, é contra o irmão, mas geralmente a mãe é o foco, né? O primeiro ataque vem contra a mãe, a primeira agressão vem contra a mãe. A partir daí, a coisa evoluindo mais, aí ele vai para a rua. E aí ele começa a fazer pequenos roubos na rua. No uso, o indivíduo utiliza-se de uma droga, que pode ser lícita ou ilícita, mas ele ainda mantém as condições de plena vontade e de ausência de prejuízos patológicos mentais. Exemplo, vamos pegar um exemplo de droga lícita, o álcool. Quer dizer, todos nós, ou a grande maioria, em ocasiões sociais, em festividades, né, épocas especiais, se utiliza do álcool, usa o álcool. Vai desde uma bebida mais singela, né, como uma cerveja, até uma bebida mais sofisticada, um vodka, né, saquê, mas é bebida alcoólica. Usuário, portanto, são muitos. E nem por isso o indivíduo fica escravo da droga. O dependente é quando ele usando, por condições intrínsecas dele, não é só a droga, porque senão todo mundo que tocasse em álcool ficava dependente, não é a droga em si.
É uma reunião de fatores. Por isso que eu estou dizendo que é multidisciplinar. Esse indivíduo pode se tornar dependente de álcool, o que a população vulgarmente chama de alcoólatra. Eu não fui preso por associação ao tráfico, porque eu não tinha nada dizendo que eu fazia parte de facção. Não sou parte de facção nenhuma. Mas, como o senhor estava falando, a partir do momento que tinha tudo preparado ali para venda, eu sou considerado como traficante. Dependência química é uma doença que aflige assim, 10 a 12% da população adulta. Então, você vê que em cada 10 pessoas que na rua, um é dependente químico. Só que a ideia que as pessoas falam, o dependente químico é aquele que está na sarjeta, está se prostituindo para usar o crack, né? Está bebendo álcool puro. Não, às vezes dependente químico ele está no teu ambiente de trabalho, assim, aquela pessoa que fuma maconha todo dia, que uma hora ele vai ficar numa situação de derrota na vida, deprimido, vai dar um tiro na cabeça, mas assim, não precisa chegar lá. Então isso pode se intervir, pode haver uma intervenção antes, né? Apesar da gente imaginar que a maconha é uma droga que é a droga da paz, que leva o indivíduo a ficar meio lesado, mas quando passa o efeito da maconha, que dura de 2 a 4 horas, a pessoa pode ficar extremamente agressiva, tá? E a cocaína, ela é uma droga estimulante, o efeito é menor, dura de 15 minutos a 40 minutos, mas o indivíduo, para obter a cocaína, frequentemente ele frequenta ambientes que são propícios à violência contra ele mesmo, e ele acaba, muitas vezes, para conseguir a droga, assumindo comportamentos violentos. Por exemplo, fazendo favores a traficantes, transportando no carro armamentos, e numa blitz, talvez ele, digamos, com medo de ser preso, ele possa fazer uso da arma que ele está carregando para outra pessoa. É muito comum isso. Na questão do crime, muitas vezes o crime praticado por alguém que é dependente de droga não é só o crime do tráfico ou do possuir a droga em depósito. Não. Muitas vezes o crime aparece no momento em que ele sente essa avidez, esse desejo incoercível de consumir, e aí ele pode praticar uma série de delitos. Ele pode furtar, ele pode roubar, ele pode até matar, porque ele quer obter a droga de todo e qualquer meio. O cérebro da gente tem uma áreazinha, né, que para nosso azar, para nossa sorte e para nosso azar, né? Para nossa sorte porque, obviamente, ela traz vários prazeres, ela traz várias satisfações para a gente, né? A gente come um chocolate, a gente faz um bom sexo, a gente tem uma recompensa cerebral, um prazer enorme. Mas, ao mesmo tempo, as drogas vão agir nessa área. As drogas vão lá no cérebro da gente e estimulam essa área de prazer, só que elas estimulam essa área de prazer maciçamente. Né? Uma droga que chega no sistema nervoso central com 8 segundos, como é o caso do crack, do ox. Né? 6 a 8 segundos elas fazem efeito, né? 20 segundos depois ela rouba esse efeito, né? Ela chega, 8 segundos ela faz efeito, ela vem, te dá o pancadão, te dá satisfação. Que maravilha, esqueci tudo, tô no outro mundo. 20 segundos depois ela te rouba essa sensação, porque parou o efeito, acabou. Você quer dar a segunda, e a terceira, e a quarta, e a quinta. Né? Um dos grandes problemas das drogas, as drogas mais viciantes, são aquelas que têm período de efeito muito curto, porque elas roubam essa sensação de satisfação muito rápido. Esse é o problema do ox, esse é o problema do crack, esse é o problema da heroína. Eu comecei a se envolver com droga quando comecei a trabalhar de camelô, entendeu? E aquela curiosidade, viu os colegas indo pro canto, usava o que é aquilo. Eu bebia cerveja e começava ver aquela curiosidade. Então comecei a experimentar a cocaína, aonde me levou o fundo do poço. Minha mãe nunca conversou comigo sobre as drogas. Até hoje, não culpando ela, se ela tivesse falado comigo como ela falou da bebida, eu não teria tido curiosidade. A bebida, quando eu ia botar um primeiro copo na boca com 15 anos na festa dos meus amigos, numa festa dentro da casa da minha tia, ela me deu um tapão. Peguei ódio daquilo. Não bebo, não gosto.
cada vez você acaba necessitando de uma quantidade maior, de uma frequência maior, você não consegue mais parar. Né? Por isso que a Cracolândia funciona 24 horas por dia. Meu tio fumava, meu primo fumava. Comecei a fazer um experimento, né? Comecei a usar a maconha. Peguei no buraco do tijolo, comecei a usar. Eu tinha uns 11 anos. Aí ali sim fui dando continuidade. Aí chegar no ponto de já falar pra minha mãe com 12, 13 anos que eu era viciado em maconha. E devido a tu morar numa comunidade, maconha era discriminada, mas tu não usando pó, meu filho fuma é normal, vai pra casa, vai comer, vai dormir, isso é normal. Nisso comecei a já roubar, formei no grupo de uma rapaziada que já morreu um montão, só tem eu mais um, outro rapaz se encontra na igreja batista. Onde eu moro, quem fuma crack se chama cracudo, então é uma pessoa que não tem valor nenhum, é igual se fosse um lixo. Então os traficantes lá, além de eles venderem o crack, eles não gostam que o usuário usa no meio da rua. Então eu tinha um lugar para me usar. O que eu fiz dessa casa? Eu fiz da minha casa uma Cracolândia. Fui preso pela primeira vez na descida do Santa Marta, assinei, peguei 2 anos, como era primário, vim para a rua com 6 meses, tirei os 6 meses na 10ª DP, voltei para a rua. 4 anos depois eu fui preso novamente, mas já com 50 quilos. Entende? Aí peguei 8 anos. Peguei 8 anos, tirei 3 anos e 6 meses e em 90 fui preso novamente, fiquei até 95 por tráfico internacional. Fui preso no aeroporto descendo do avião, quando peguei a pista, Raul perdeu, já estamos sabendo de tudo. Uma vez eu recebi um dinheiro, peguei 2.000, comprei 2.000 de droga. Eu fiquei ali uma semana os 2.000 foi embora. Aonde eu estava virando quase mendigo, eu fiquei uma semana com fome, dentro de uma casa com os colegas, só usando droga direto. Bebendo e usando, bebendo e usando. Como sempre, não se droga para tomar coragem para fazer qualquer coisa, mano. Eu fui para casa de uma amiga minha, em Rocha Miranda, lá era perto da Boca de Fumo. Fugi do meu namorado, fui para lá e lá eu fiquei 2 semanas só me drogando. Voltei de lá, eu fiquei tão feia, mas tão feia, que eu me olhava no espelho e eu queria morrer. E eu queria pedir à minha mãe, mãe, me ajuda. Só que a minha mãe era uma pessoa fria comigo. Eu não tinha coragem de virar e falar, mãe, eu sou viciada. Eu não tinha coragem de falar, eu sou uma viciada. Tem 2 opções, ou cadeia ou morte. Mas sendo que assim, quando a pessoa tá sobre o efeito da droga, não quer escutar pai, não quer escutar mãe, não quer escutar ninguém. Se acha o dono da verdade do mundo. Então, meu irmão, aquela vida que você tinha assim, eu tenho 24 horas no dia. Minhas primeiras horas é tomar meu café, é ver o que eu vou fazer durante o dia, depois eu trabalho, depois eu almoço, depois isso, sempre com a droga, não, é o dia todo você só pensa na droga. A droga destruiu a minha vida completamente, né? Destruiu o meu corpo, destruiu a minha casa, não tinha mais amor de família, não tinha mais amor de mãe, de irmão. E ignorante, tolo, é aquele que diz que eu paro quando eu quero. Você não para quando você quer, porque você se torna um escravo da droga. E eu cheguei em casa, eu falei, mãe, me ajuda, pelo amor de Deus, porque eu tô morrendo, eu sou dependente química e eu preciso da ajuda da senhora porque eu tô perdendo a minha identidade, a minha vida. Mãe, pelo amor de Deus, fala com alguém, me interna. Perdi meu primeiro casamento por causa das drogas, porque eu agredi a minha esposa. Não venha querer experimentar a droga. A droga não é onda. A droga te pega, a droga te destrói, a droga te põe no chão. Do crack, a expectativa de vida é a seguinte, 30% vai morrer em 5 anos. Até porque eu acho que o problema das drogas ele é cercado de muita hipocrisia. Porque nós temos 2 drogas permitidas, tabaco e o álcool, que matam muito mais do que todas as drogas ilegais juntas. A dependência química é uma doença crônica. Ela é uma doença crônica, ela é uma doença incurável e a gente costuma dizer de curso fatal. Esse aqui é o grande problema, né? É talvez a única doença psiquiátrica, né, que a gente tem certeza que vai matar o indivíduo em algum momento. Que a dependência não importa. Houve um tempo em que se falava muito da dependência física, dependência psíquica, isso não importa.
Porque o que vale no conceito de dependência, segundo a Organização Mundial de Saúde, é o subjetivo. É o desejo de obter uma satisfação de qualquer maneira, porque o denominador comum de todas as drogas que você pesquisar no mundo inteiro, e as que vão surgir, já antecipo sem ser profeta, o denominador comum é bem-estar. Existe uma frase em Narcóticos Anônimos que eu acho que é muito ilustrativa dessa questão. Recuperação não é para quem precisa, é para quem quer. E precisa querer muito para conseguir, né? E o final, e existe também uma outra, né? Não chega a ser uma frase, né? Mas são os 3 Cs da recuperação, né? Da onde acaba o adicto, que é o termo que a gente usa muitas vezes. No adicto que não quer recuperação, são os 3 Cs onde ele termina, né? Cadeia, clínica e caixão. É a morte prematura. Eu sou um milagre. Sou realmente um milagre porque cheguei a essa cidade para contar as histórias. Acredito eu que só tenha sobrevivido por Deus e para contar as histórias. Eu não tenho mais o direito de perder a sanidade. Eu não tenho mais esse direito. Porque eu já fiz uma vez, eu posso fazer de novo. Eu sei que eu não quero fazer de novo. Eu não quis fazer nem a primeira vez. Ela era uma pessoa muito querida, a vítima, né? Era minha amiga, era minha vizinha. A gente estava até começando um relacionamento. E de repente aconteceu.